salve Maria. Hoje, 20 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 27. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mau. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas das vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar este espírito?" Jesus respondeu: "Esta espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, segunda-feira, dia 20 da 7ª semana do tempo comum. Estamos nos aproximando do período quaresmal, período de reflexão, período de oração acima de tudo. E hoje acolhemos a palavra do Senhor em nossos corações. Palavra que vem direto e direcionada a cada um de nós, exatamente para que possamos começar a nos preparar para viver esse momento
esse momento em que cada um de nós devemos trazer para o nosso coração essa meditação, essa conversão, meditar aquilo que nós fizemos, como fizemos, se devemos melhorar, como estamos agindo. E o Evangelho de hoje vem exatamente falar sobre o poder da fé e o poder da oração. A cena começa com a cura de uma pessoa que estava atacada, acometida pelo um espírito mau. E foi levado aos discípulos de Jesus para que o curasse. O que na verdade eles não conseguiram. E Jesus, voltando exatamente daquele momento em que ele se encontrou para a transfiguração, quando ele voltava, deparou com essa situação. Aquele jovem acometido por espírito mau e que ninguém conseguia fazer expulsar. E naquele momento Jesus demonstra até uma certa ira, chamando a atenção dos seus discípulos. Até quando estarei convosco? Ou seja, é como se ele falasse: eu lhes dei poder, lhes dei autoridade, mas vocês não conseguiram. Será que é preciso que tudo eu faça? É mais ou menos essa a impressão que o Senhor dá naquela cena. E na verdade ele também nos fala que às vezes nós também somos limitados, que às vezes nós temos as nossas dificuldades, que às vezes nós não executamos aquilo que ele nos ordenou. Nos dá a entender que nós também não executamos. Mas o Senhor sempre os acolhe, sempre os leva a um lugar e os orienta novamente. Os orienta para que eles retomem a caminhada e também nos orienta com essas palavras do Santo Evangelho. Orientando aqueles discípulos, ele orienta a cada um de nós também. Quando o certo discípulo procurou como que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, o que Jesus responde? Tem um tipo de demônios que é só expulso através de muita oração. É como se ele falasse para cada um de nós que nós devemos orar a cada dia, ter uma vida atuante e perseverante na oração, atuante e perseverante nesse encontro pessoal com o Senhor. Ele nos convida, de uma certa forma, que nós também façamos isso. O que, na verdade, queridos e amados irmãos, muitas das vezes nós somos muito falhos nesse sentido. Só oramos nos nossos momentos de dificuldade e nos nossos momentos em que precisamos pedir algo. E isso não é o correto. A oração, ela tem que ser contínua, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser diária. Porque o Senhor sempre nos acolhe e nos dá força e sabedoria para que possamos tirar dos nossos corações os pecados, as impurezas, as dificuldades. Estamos aproximando, queridos e amados irmãos, desse momento de muita oração, onde o Senhor próprio se retirava sempre para a oração. Ele mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dificuldade, e nos momentos em que ele estava sofrendo, ele jamais deixou de praticar esse encontro pessoal com o Pai.
Então, queridos e amados irmãos, a partir desse evangelho de hoje, que nós possamos trazer para o nosso coração uma vida orante, uma vida de muita perseverança. E isso, queridos e amados irmãos, vem diretamente de encontro ao propósito do nosso grupo. Vem diretamente em direção àquilo que nós nos propomos a fazer por aquelas pessoas que nos procuram. Interceder ao Senhor que leve a cura, que leve o sustento, enfim, que leva aquilo que aquelas pessoas vêm nos procurar. Nós somos intercessores, no entanto, temos que ser pessoas de oração. Que nos nossos encontros, queridos e amados irmãos, que nos nossos encontros dos terços, que nós possamos ser sempre atentos, que no nosso momento de oração, que nós possamos ser sempre concentrados, porque essa é uma boa oração. Porque a oração boa não é aquela que se fala palavras bonitas, não é aquela que faz uma perfeita oratória, não. A oração é aquela que sai do nosso coração. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos nos entregar, que nós possamos ser esses instrumentos que temos certeza que é usado por Deus para levar a paz, levar o amor, levar a solidariedade àquelas pessoas que necessitam de cada um de nós. Que Deus nos dê sempre força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.